A morte é o maior mistério para o ser humano. Alguns pensam em fatalidade e outros acreditam que seja o destino. Não importa a explicação, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar para todos nós. Tudo o que restou são lembranças. Elas perderam o que tinha de mais importante. Sem os filhos, a vida das mães é limitada. Uma dor sem remédio, uma cicatriz que não desaparece mais. Para elas, a vida foi dividida em antes e depois da morte dos filhos. 3 anos. 3 anos. 4 anos. 3 anos. 2 anos e 7 meses. Há 1 ano e 8 meses. Minha filha desencarnou há 3 meses. Hoje, o Vida ao Vivo está falando sobre o processo de luto. A dor da separação é um sofrimento natural e inevitável para qualquer pessoa. Mas para uma mãe, essa perda parece ser uma angústia sem fim. Você vai conhecer agora a história de um grupo de mulheres que encontrou na fé da vida após a morte uma maneira de diminuir a saudade de quem já partiu. É uma sensação de angústia que parece não ter fim. Uma falta que nada, nem ninguém pode substituir. Olha, eu fiquei assim, pertinho de enlouquecer. Para mim é como se ela fosse, como se ela tivesse sido arrancada. Ele foi numa festa, né, em Barretos, e na volta ele sofreu um acidente. Eles entraram de frente com uma carreta. Minha filha foi fazer uma cirurgia de redução de estômago, mas deu embolia pulmonar. Ele estava trabalhando na lanchonete, né, onde ele era o proprietário, e um moço chegou pedindo carona, vindo andando 2 quilômetros e tinha em cima da pista, da via, 3 vacas. E ele veio a Colosi com uma. Ele foi socorrido até o HB, mas entrando em óbito uns 10, 15 minutos depois de ter entrado no hospital. Ele desencarnou falando comigo. Estávamos no quarto conversando, né? Ele estava numa crise de dengue, nada pudemos fazer, né? À noite, e ele estava sozinho, e o carro capotou várias vezes, e a gente foi acordado com o toque desse telefone que nunca mais vou esquecer, né? Dona Marilene perdeu o filho há 1 ano e 8 meses. Tiago Amate Andrigo é esse jovem que aparece na foto. Ele era um policial militar e perdeu a vida com apenas 28 anos. Foi um acidente. Ele estava trabalhando e durante a perseguição a um motorista, a moto em que ele estava foi atingida por um carro. O rapaz teve morte cerebral e os órgãos foram doados. Um choque para toda a família. E mesmo assim você ainda fica em choque. Você não sabe se você quer que aquilo é mentira, se você não sabe se é verdade, você ainda não sabe no que acreditar. O conforto para a dor de Dona Marilene foi chegando aos poucos. Ela encontrou na fé um motivo para continuar vivendo. Em um centro espírita, passou a receber essas mensagens psicografadas que você vê nas imagens. Ao todo, são 32 textos atribuídos ao filho de Dona Marilene. Eu já era espírita, eu e o Tiago, né? Nós já frequentávamos o centro, nós já conhecíamos a doutrina. Mas eu queria saber muito sobre ele, onde é que ele está, vem aqueles questionamentos que você quer saber, notícias do seu filho, como se ele estivesse fora da sua cidade e você não conseguisse falar com ele. Aí quando passou-se 1 mês e 20 dias, veio a primeira carta do Tiago. Né? E ele fala, né, do momento do desencarne, ele fala o que aconteceu, ele fala que está próximo de nós, ele fala do medo que ele sentiu, porque não é só você receber uma carta e a carta diz, ó, só estou bem, bem feliz. Ele realmente está bem feliz, mas ele conta também o que ele passou. Quando há um desencarne na família, para nós que ficamos, nós choramos a saudade, mas eles também sentem a saudade. Eles partiram sem pai, sem mãe, sem irmã.
eles partiram sozinhos. E ele sente essa solidão. Agora, ela se preocupa com a dor de outras mães. Neste grupo de mulheres que perderam os filhos, histórias diferentes se encontram na mesma direção. A tentativa de ajudar quem enfrenta o mesmo problema. Esse é um exemplo de mães que encontram na fé uma fonte de renovação e esperança para conviver com a dor. Compartilhando a mesma dor com outras mulheres que passam pelo mesmo problema, fica mais fácil amenizar a sensação de angústia. Depois de algumas semanas do desencarne do Tiago, a dor era tão imensa, era uma dor no corpo, era uma falta de vida dentro de mim, era uma falta de tudo, eu não queria saber de nada. Aí eu falei, meu Deus, isso não pode continuar, alguma coisa eu tenho que fazer, eu não sou assim. E todos os dias, infelizmente, nós temos uma mãe órfã nova. Todos os dias. Então eu pensei, vou elaborar uma cartilha. Eu vou contar nessa cartilha tudo o que essa mãe sente, tudo o que ela eu vou ser a voz delas, né? A partir da minha voz, eu vou ser a voz dela. Aí todo mundo pensa que foi porque o Tiago desencarnou que eu desenvolvi essa cartilha. Ao contrário, eu precisei desenvolver a cartilha porque eu estava sozinha, sem ele. Eu queria fazer alguma coisa por mim, ocupar o meu tempo para que a dor da falta dele não fosse tão grande. As mensagens psicografadas devem conter, obrigatoriamente, citações conhecidas apenas pelo espírito comunicante e a pessoa que recebeu a carta. São pistas e são indícios, ainda que relativos, porque podem sofrer também outras interferências, que são do conhecimento particular dessas entidades, dessas pessoas. Para os espíritas, a morte é apenas o momento da transição, da volta do espírito que estava encarnado ao mundo espiritual, que para nós é o mundo verdadeiro. É um fato natural, é uma consequência natural das leis humanas, naturais, e nós sabemos que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier, parafraseando o que a ciência anterior a ele já dizia também. E a seguir, mães que perderam os filhos encontram consolo na fé da vida após a morte. Você vai ver dicas de especialistas para superar o sofrimento. O Vida ao Vivo volta já já. A fé ajuda muito após a morte, porque aí a pessoa vê que há uma continuidade. Não importa a fé que a pessoa professa, mas sim que ela acreditar que a vida não simplesmente acabou naquele momento, mas que vai continuar de alguma forma. A morte é a única certeza que temos em vida. Essa passagem é temida e até mesmo evitada por todos nós. Pesquisas mostram que as pessoas que acreditam na vida após a morte vivem mais e melhor. Os cientistas descobriram que a sabedoria popular já sabia há muito tempo. Ter fé faz bem para a saúde. Essa psicóloga explica que cada pessoa reage de uma forma diferente diante do luto. É um processo natural, inevitável e complexo. São várias etapas até chegar à resolução do conflito. São 5 etapas: negação, revolta, a barganha, a depressão e a resignação. Então, o que seria? Negação é quando a pessoa fala, não está acontecendo isso comigo. É impossível, não está acontecendo. O segundo, que é a revolta,
é um pouco já ao contrário. Não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Por que comigo? Por que eu? Terceiro, que a barganha é a fase das promessas, das trocas. Ai Deus, eu faço isso se você me tirar essa dor. A quarta é a depressão, onde a pessoa se conscientiza. E a última, que é a aceitação ou a resignação, a aceitação do fato em si. Mas basicamente são essas 5 fases. A fé ajuda muito após a morte, porque a pessoa vê que há uma continuidade. Não importa a fé que a pessoa professa, mas sim que ela acreditar que a vida não simplesmente acabou naquele momento, mas que vai continuar de alguma forma. A senhora chegou, André. Vamos levá-la. Da vida real para as telas dos cinemas, filmes espíritas com mensagens de superação são campeões de bilheteria no Brasil. No longa-metragem Chico Xavier, a história do líder espírita emocionou milhões de telespectadores. Cada tiquinho de paz que eu levo para uma pessoa vale a paz que nunca foi minha. O feito do médium ganhou repercussão internacional e até hoje é referência em tribunais de todo o mundo. Uma carta psicografada pelo médium foi considerada como prova pela justiça e ajudou a inocentar um réu. Na mensagem, o jovem conta que morreu de forma acidental, quando a arma que o amigo apontava contra ele disparou, sem que houvesse a intenção de matar. Nesta carta, Tomás, ou o espírito de Tomás, afirma que ele e o acusado estavam brincando quando a arma disparou casualmente. A carta vem com assinatura semelhante à da vítima, conforme demonstram seus documentos de identidade e certificada por um grafólogo. Numa decisão inédita da justiça brasileira, o morto absolve o acusado de seu próprio assassinato. Ele deixou a sua pessoa ser substituída pela grandiosidade da tarefa que lhe foi incumbida, que era de escrever e psicografar tantos livros e de se tornar um homem público como ele se tornou, a ponto de fazer só pela presença, pela palavra doce, pela voz suave que ele tinha, de conseguir convencer as pessoas de que era preciso amar. Em As Mães de Chico Xavier, histórias de mulheres que depois da morte dos filhos reencontraram conforto e esperança em mensagens psicografadas pelo médium mais famoso do Brasil. Mãezinha querida, eu sei que fiz a senhora sofrer muito. Eu não sabia o que estava fazendo. Agora entendo tudo que me falava. Tinha razão em tudo. Peço que me perdoe e me abençoe. Seu filho querido, João de Deus. No filme Nosso Lar, ao abrir os olhos, André Luiz sabe que não está mais vivo. Apesar de ainda sentir sede e fome, ao seu redor ele apenas vê uma planície escura e desértica, marcada por gritos de seres que vivem na sombra. Após passar pelo sofrimento do purgatório, André é levado para a cidade Nosso Lar. Lá, ele tem acesso a novas lições de conhecimento, quando aprende como a vida é em outra dimensão. Assim, ele compreende que existe vida após a morte. Toda vez que um cidadão de Nosso Lar retorna de uma missão muito bem realizada, ele deve ser recebido por todos, com muito amor e carinho. Bem-vindo de volta à nossa cidade, André. Então, é um período subjetivo, é um período bastante conturbado, mas é necessário que as pessoas tenham esse período de recolhimento para se reorganizar a vida familiar. No programa de hoje, estamos mostrando como a fé na vida após a morte pode ajudar na recuperação de quem continua aqui vivendo uma saudade imensurável a cada dia. Não importa a religião,
cada um encontra um caminho para superar a dor da separação. O processo de luto, ele varia de pessoa para pessoa, mas sem dúvida o primeiro ano é o mais difícil. É o mais difícil porque você está muito ligada ainda àquela pessoa. As coisas mantêm o cheiro. As pessoas falam muito isso. As mães que perderam os filhos falam, olha, tem o cheiro do meu filho. Então você tem que respeitar o momento delas de quererem doar as coisas do filho, mais tempo ou menos tempo, mas o primeiro ano é o mais difícil, sem dúvida. Mas esse processo varia, a duração. Tem gente que supera em 2, 3 anos, tem gente que não supera nunca, tem gente que leva... Então isso varia um pouco de pessoa para pessoa. E no próximo bloco, a saudade continua, mas a fé ajuda a amenizar o sofrimento. Você vai ver como ajudar o próximo pode dar um novo sentido à vida. Fique com a gente, o Vida ao Vivo volta já já. Que chorem, sintam saudade, mas lembre-se que nós estamos devolvendo para Deus aquele filho que foi emprestado para nós, que Ele nos deu para que a gente fizesse eles felizes. E que hoje eu tenho certeza que para nós que devolvemos ele para Deus, a gente continua sendo firme, com esperança e com fé, para que eles tenham orgulho de nós. Que eles imaginem, nossa mãe passou com a gente um pouco do tempo que nós ficamos na terra, mas elas continuam sendo valentes e corajosas. A saudade de quem já partiu continua, mas aos poucos é possível perceber que a fé ajuda a amenizar o sofrimento. Acreditar que as pessoas que já partiram continuam vivas do outro lado traz uma sensação de conforto e bem-estar. Você vai ver agora como ajudar o próximo pode dar um novo sentido à vida. Foi pela dor que Dona Eurides, que era católica, conheceu o espiritismo. O filho dela, Paulinho Garcia, morreu em um grave acidente automobilístico aos 28 anos de idade. Como que eu vou conseguir viver? Até hoje tem um buraco. A gente não consegue preencher. A falta desse menino, ninguém vai substituir. E a gente tem que procurar algum objetivo para continuar vivendo. E eu tenho mais 3 filhos. E quando você vem para a realidade, você pensa, eles não têm culpa. Eles precisam de mim. E eu tenho certeza que eu vou ter força, Deus vai me dar força para que eu continue passando para eles esse amor de mãe. Porque o mundo não acabou. E eles são jovens, eles precisam de continuar vivendo. Na época, o jovem tinha um cargo importante no Ministério da Agricultura em Brasília. Nas imagens de um arquivo da família, o jovem empreendedor aparece em um telejornal, mostrando talento e desenvoltura ao falar sobre projetos importantes para o desenvolvimento do país. Esse ano o Ministério da Agricultura quer dar o exemplo, quer ser o primeiro a privatizar alguns serviços na área de classificação de produtos e com isso evitar perdas de grãos. Outro projeto ambicioso é o leilão eletrônico. Ele acaba com uma figura muito conhecida, que é o do atravessador. Para explicar toda essa modernização, está com a gente o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Paulino Garcia. Bom, Sr. Paulino, é evidente que para chegar a tudo isso vai ter que ter uma coisa muito importante, que é produzir mais. A partir daí, então, se tenta modernizar a agricultura. E quando é que vocês pretendem aplicar esse leilão eletrônico, por exemplo? Bom, Monfort, o Ministério da Agricultura, depois de uma vitoriosa política do governo para o setor, estamos trabalhando com uma estimativa de uma safra 15% maior, ou seja, de 65 milhões de toneladas de grãos.
Isso, evidentemente, vem acompanhado de uma modernização no setor, ou seja, nós atuamos de forma eficiente e rápida, de tal forma que esse produto tenha um fluxo da produção aos armazéns e, por sua vez, desses ao mercado consumidor muito rápida. Dona Eurides me contou que depois dessa experiência passou por um período de grande tristeza, mas não se deixou abater. Ela percebeu que muitas pessoas ao seu redor também precisavam de ajuda. Mãe, chorem pela saudade, mas cada lágrima transforme num prato de pão, numa sopa, para criança abandonada, para criança órfã. Ele diz sempre que, para mim, não pensar que eu perdi um filho, que hoje eu tenho mais de 200 crianças aqui e que eu considero todas elas como filho. Então, tudo que ele nos diz para mim socorrer o jovem, os adolescentes, as crianças que estão indo para as drogas, os pais desesperados, as avózinhas que precisam também de ter um carinho. E por aí, hoje, a nossa casa tem mais de 60 voluntários. Então, é um trabalho muito bonito de amor ao próximo. Hoje eu agradeço a ele tudo por isso. Foi quando começou a receber mensagens psicografadas atribuídas ao espírito do filho. Ele conta como é a vida em outra dimensão e tranquiliza a família. Talvez o legado mais importante de Paulino Garcia depois da morte seja um pedido muito especial. Em uma das obras, ele pede que seja construído um rancho de luz no bairro Solo Sagrado. Nós estamos aprendendo a fazer algo pro próximo. Pela partida do Paulino, que às vezes meu filho fala assim, ele não precisava ter partido para que a gente tornasse a nossa vida diferente. Mas eu sei que não. Foi pela dor. Foi a dor que nos tirou de uma vida supérflua. Hoje nós temos uma vida verdadeira. Eu posso te dizer que a sociedade é muito boa, eu tenho amigos na sociedade, mas ela não preenche um vazio que a gente tem. Nós hoje, a minha casa é aqui, no Rancho de Luz. Em 24 horas eu vivo 18 aqui. E muito feliz. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. No programa de hoje você viu que ter fé faz bem para a saúde e traz uma qualidade de vida para quem está em busca de superar suas próprias limitações. Não importa qual seja sua crença ou religião, não se esqueça de que ter fé em você mesmo é muito importante. Esse sentimento é poderoso e pode transformar um momento de dor em uma oportunidade de crescimento. O Vida ao Vivo fica por aqui, um beijo e até a próxima semana. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo. A mensagem é que elas se acostumem com a dor, porque é uma dor que não passa, mas é uma dor que é amenizada com o tempo. Ela pensa que ela não vai conseguir viver mais, mas ela vive. Ela encontra coisas para fazer. É importante, como eu citei, ela se dedicar a algum trabalho voluntário, a fazer coisas por pessoas que estão próximas, pessoas que necessitam. Ela retomar uma atividade profissional ou retomar o seu dia a dia, olhar para as outras pessoas da família. Então, é mais ou menos isso. Agora, é um processo que varia, mas ele com o tempo vai amenizar essa dor. Embora seja dor que não passa. O Chico foi uma coisa maravilhosa na nossa vida. Ele disse para mim uma palavrinha que eu nunca esqueci, uma frase: minha filha, entrega seu filho para Deus
para onde ele foi, ninguém vai substituí-lo. Que chorem, sintam saudade, mas lembre-se que nós estamos devolvendo para Deus aquele filho que foi emprestado para nós, que Ele nos deu para que a gente fizesse eles felizes. E que hoje eu tenho certeza que para nós que devolvemos ele para Deus, a gente continua sendo firme, com esperança e com fé, para que eles tenham orgulho de nós. Que eles imaginem, nossa mãe passou com a gente um pouco do tempo que nós ficamos na terra, mas elas continuam sendo valentes e corajosas. Tempo, tempo, tempo.